Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que a Teletime destacou nessa quarta-feira, dia 20 de março de 2024. A gente ainda está aqui em Washington acompanhando o evento de Satellite 2024. Vamos falar um pouquinho ainda sobre esse assunto, mas todas as atenções voltadas para o Brasil, reta final da negociação entre Oi, Anatel e Tribunal de Contas da União, reta final da negociação entre Oi e credores. Dia 25 a gente tem a continuidade da Assembleia Geral de Credores para decidir o futuro da empresa. E hoje a Teletime trouxe uma informação super importante e exclusiva com relação à negociação que está acontecendo em Brasília. E a reviravolta, a informação que a gente traz, que é bastante diferente daquilo que a gente mesmo vinha noticiando e que outros veículos acabaram publicando e que era o entendimento que a gente teria, é que a arbitragem entre o Oi e a Anatel vai prosseguir a despeito do acordo que está sendo fechado em combinação com o Tribunal de Contas da União. O acordo, ao que tudo indica, vai sair, o clima é de certo otimismo, ainda tem, claro, questões pendentes, questões que precisam ser negociadas, mas tudo indica que o acordo vai sair até o final de semana. Porém, a expectativa que havia inicialmente é de que esse acordo implicasse uma troca de chumbo, vamos dizer assim. A Oi abriria a mão da arbitragem, enquanto a Anatel abriria a mão dos valores referentes à transição do modelo de concessão para autorização. E o que a gente apurou, e isso é informação segura, é que hoje o entendimento é diferente. O entendimento é que a arbitragem vai continuar independente desse acordo acontecer. Por que isso vai acontecer? Primeiro, do lado do governo, porque existe a convicção de que a tese do governo é boa, que o governo tem como vencer essa ação e os gestores públicos diretamente implicados, tanto na negociação quanto nas decisões todas regulatórias que foram tomadas aí nos últimos anos e que a Oi alegadamente justifica que causaram prejuízo para a empresa, esses gestores públicos têm confiança naquilo que eles fizeram e acreditam que esse acordo vai ser exitoso, que na verdade que a arbitragem vai ser exitosa a favor da Anatel, a favor da União e que por isso não haveria razão para se fechar o acordo. Do ponto de vista da Oi, é interessante também manter a arbitragem, porque da mesma maneira que a Anatel tem convicção de que vai ganhar, a Oi tem convicção de que vai ganhar e acredita que esse recurso vai ser importante no futuro para que a empresa possa fazer não só o saldo dos créditos que ela está devendo para os credores, então ela poderia pagar esses créditos com o dinheiro do precatório que viria numa eventual vitória da arbitragem, porque vai ser um precatório, né? Como também isso dá mais segurança para a negociação com os credores nesse momento de que ela vai ter um recebível importante ali na frente. Então essa seria uma sinalização forte aí e positiva para a negociação com os credores de que ela teria ainda essa pendência aí com a União que, no entendimento da Oi, obviamente seria favorável a ela. Então a arbitragem segue. O que a gente apurou é que vai ter um acordo sim entre a Anatel e a Oi, intermediado aí pelo TCU, com o aval do TCU. A gente tem sempre que lembrar um detalhe que muitas vezes a gente acaba deixando esse assunto batido, mas o que está sendo fechado nesse final de semana é o acordo na mesa de negociação, o acordo técnico entre os técnicos do TCU, os técnicos da Anatel e os representantes da Oi, além, claro, do Ministério das Comunicações. Isso não significa que o acordo está sendo assinado agora, ele depende ainda do aval dos ministros do Tribunal de Contas da União, do relator do plenário que vai relatar esse caso, é um ministro também, então tudo isso ainda tem um prazo para acontecer, a gente já detalhou esses prazos em outras ocasiões, mas ao final de todo o processo a gente deve estender essa discussão aí até pelo menos um mês de maio, talvez chegando aí no finalzinho de maio, com essa discussão no TCU, mas já com um acordo fechado na mesa de negociação, ou seja, o parecer técnico já vai ter sido dado para os ministros poderem avaliar.
Então, claro que a tendência aí, nesse caso, como é um acordo que está sendo costurado e que os ministros do TCU têm acompanhado também essa discussão, né, a tendência é que a posição dos técnicos seja avalizada pelo plenário. Mas, claro que sempre tem coisas que podem acontecer aí no meio do caminho, inclusive, né, a hipótese de os ministros pedirem complementação dos termos estabelecidos ou algum tipo de mudança. Isso tudo pode acontecer, inclusive tem prazos previstos para que isso possa ser feito. Então, essa ressalva aí é importante que seja colocada. A gente ainda não está detalhando quais são os termos do acordo porque ele ainda está sendo acertado, né, e como a gente disse, tem pendências que precisam ser resolvidas. O que já é certo, como a gente já tinha colocado há 2 semanas atrás, quando começou a se intensificar essa negociação, é que o BTG, através da Vital, entrou no processo e certamente vai ser o avalista dessa negociação. A questão a se discutir ainda é o tamanho, né, desse aval que vai ser dado, o quanto que de investimento que vai ser feito pela Vital nesse processo, quais são as garantias que vão ser dadas para a Vital e para o governo nesse processo, e ao final de contas como é que isso daí vai ser pago. Também está pendente ainda de um acerto, quais vão ser os compromissos que vão ter que ser assumidos pela Oi, porque também, como a gente colocou naquela ocasião, não tem como esse acordo sair sem um compromisso da Oi de investimento em infraestrutura, investimento em banda larga, simplesmente pelo fato de que a lei que aprovou a migração da concessão para autorização foi aprovada com a premissa de que haveria investimentos em banda larga. Então seria até uma certa desfeita ao Congresso, né, ter uma aprovação pelo Tribunal de Contas da União, que é um órgão vinculado ao Congresso, sem nenhum tipo de contrapartida em banda larga. Afinal de contas, esse era o espírito, essa era a proposta da lei naquela ocasião. Então vai ter uma contrapartida, qual que vai ser essa contrapartida a gente não sabe. E em relação aos valores, a questão da arbitragem já está colocada, né? O último valor, quando a arbitragem foi congelada, era de 50 bilhões de reais, obviamente isso aí tem que ser recalculado, né, à luz aí dos reajustes todos, e da mesma maneira a migração, quando foi calculada pela Anatel, estava estabelecida em 15 bilhões de reais e, por óbvio, esse valor vai ter que ser recalculado agora com detalhe, né, esse valor diminui porque a gente teve um prazo que foi consumido ao longo desse processo de negociação, e, portanto, o tempo de concessão hoje é menor do que era naquela ocasião, por isso mesmo o valor residual aí que fica para essa migração é menor do que foi estabelecido. Então, todos esses detalhes a gente vai conhecer até o final de semana, mas em linhas gerais o que a gente tem é isso, e a informação mais importante de todas é essa premissa de que a concessão seria migrada para um modelo de autorização com o fim da arbitragem. E agora vai haver a migração, tudo indica que vai haver essa migração, vai haver um acordo nesse sentido, porém a arbitragem continua, a Oi vai ter essa perspectiva de receber esse recurso lá na frente. Essa informação que a gente traz está muito mais completa, inclusive aqui no podcast, do que a gente fez na nossa matéria, porque algumas apurações a gente fez depois da matéria escrita na Teletime, mas a gente vai trazer essas informações ao longo dessa quinta e da sexta-feira de maneira mais completa e de maneira mais precisa. Hoje também foi dia de divulgação de balanço das principais PPPs listadas em bolsa com relação ao ano de 2023, e aí a gente destaca aqui os grandes números para vocês. No caso da Brisanet, que é a maior das empresas listadas em bolsa, houve um crescimento na receita anual de quase 25%, 24,6%, para um total de 1,22 bilhão de reais em receitas líquidas no ano de 2023. O crescimento na base de assinantes foi de 17%, então teve um crescimento de base aí significativo, chegando a quase 1,3 milhão de clientes, e a empresa registrou um lucro EBITDA, né, um resultado EBITDA de 580 milhões de reais, que também significou um aumento de 33%. Em termos de margem, a Brisanet está trabalhando com uma margem na casa de 47%, e o lucro líquido, ao final das contas, foi de 163 milhões no ano de 2023,
em comparação com 60 milhões apurado em 2022, um aumento aí de 170%. Esses são os principais números aqui da Brisanet, destacando o endividamento da empresa, que hoje está líquido na casa de 745 milhões de reais, mais a relação dívida líquida sobre EBITDA ainda em 1,29 vezes, o que, segundo a empresa, é um patamar razoável. E aí a gente destrinchou também os investimentos que a operadora fez em 2023 e pretende fazer em 2024. E em 2024, é interessante, é que eles estão prevendo investimentos de 350 milhões de reais em 5G e 4G. Vai ser a maior parte do investimento da empresa. Ao todo, ela deve ter aí como investimento no ano 600 milhões de reais, então um pouco mais aí da metade focado no segmento móvel, o que é uma inversão significativa em relação ao que aconteceu em 2023. 2023, a empresa fez investimentos na casa aí de 464 milhões de reais, mas a maior parte deles, 332 milhões de reais, foram feitos na rede de fibra ótica e só 132 feitos na rede móvel. Então, agora, nesse ano de 2024, a se manter aqui essa projeção da Brisanet, o investimento vai ser forte na rede móvel. A gente traz também o resultado da Desktop, outra empresa listada em bolsa, e daí no caso da Desktop, o crescimento de receita em 2023 foi de 39%, chegando aí a quase 1 bilhão de reais. Então ela já está aí num patamar se aproximando, vamos dizer assim, da Brisanet em termos de receita, chegando aí a 986 milhões de reais no ano de 2023, o que é 39% a mais em relação ao ano de 2022. Com relação ao lucro, a empresa teve um lucro de 117 milhões de reais, o que significou um aumento de 113%, tá? Então houve aí um aumento significativo no lucro da empresa e também um crescimento de 26% na quantidade de casas conectadas, de casas passadas aqui, segundo os dados da Desktop. E em relação à dívida, a empresa registrou uma dívida líquida de 1,31 bilhões de reais em 2023, né, o que significa aí uma relação de 2,4 vezes o EBITDA da empresa. Então a relação dívida sobre EBITDA está em 2,4 vezes. Tá? E ela destaca também o crescimento aqui na sua infraestrutura, com um aumento de 485 mil homes passed no ano de 2023, chegando a um total de 4,3 milhões de homes passed, ou seja, 13% a mais do que o que foi registrado no ano de 2022. A empresa também, na conferência com analistas e com jornalistas, ela divulgou que ela tem ainda expectativa de novas aquisições, e ela, nesse ano de 2023, foi um ano que ela fez muitas aquisições no estado de São Paulo, ganhou quase 1 milhão de casas conectadas só com esse processo de aquisições e pretende manter esse processo e essa movimentação também no ano de 2024 e reforçou o interesse na Oi. A gente sabe que é uma das empresas que hoje está de olho com propostas feitas aí para comprar a base de clientes de banda larga da Oi. Então a Desktop aí com esse movimento agressivo. Fazendo um momento jabá aqui, um momento de propaganda dos nossos trabalhos, a semana que vem, no dia 27, a gente tem um evento super importante para quem acompanha as políticas de educação conectadas, compras públicas que estão sendo feitas nessa área, os trabalhos que estão sendo feitos de implementação das políticas públicas, que é o nosso seminário Educação Conectada. A gente tem nesse evento uma participação recorde de secretarias estaduais, são 6 secretarias estaduais participando, secretarias municipais também, além, é claro, da Casa Civil, do Ministério da Educação, do Ministério das Comunicações, da própria Anatel e uma série de entidades e empresas privadas que atuam no segmento de educação conectada. O evento está muito interessante, muito forte, vale a pena conferir a programação completa, as condições de inscrição, é no dia 27 de março, em Brasília. A gente vai falar da Estratégia Nacional de Educação Conectada, da coordenação de políticas, de como isso aí tem transbordado para as secretarias estaduais e municipais.
Vamos falar sobre as alternativas de conectividade para as escolas, as alternativas de conectividade dentro das escolas, vamos falar de conteúdos, formação, capacitação de professores, enfim, uma série de temas aí super importantes para quem acompanha esse mercado de educação conectada. Hoje teve um evento também organizado pela FutureCom para debater aí os rescaldos do Mobile World Congress 2024 e é interessante uma manifestação do presidente da Conexis, presidente executivo da Conexis, Marcos Ferrari, com relação ao projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial e que tramita no Senado, o projeto 2338. O Ferrari disse que o setor está um pouco apreensivo, um pouco assustado, né, com o volume de imposições que estão sendo colocadas ali no projeto. Diz que no entendimento do setor de telecomunicações o ideal seria um movimento de autorregulação, porque um projeto de lei, e uma lei, né, caso ele venha a ser aprovado, com tantas restrições e tantos condicionantes ali para a exploração do mercado de inteligência artificial, segundo o Ferrari, é uma coisa que é contraproducente no sentido da inovação e no sentido de permitir o desenvolvimento de novos modelos de negócio. Então, a posição das operadoras de telecomunicações, especialmente da Conexis aqui, como entidade representativa dessas grandes operadoras, é pela autorregulação, é pela flexibilização da regulamentação, ao invés de uma lei muito restritiva. Outro assunto que a gente acompanhou nessa quarta-feira foi a questão do mercado de satélites por conta do evento que está acontecendo aqui, alguns anúncios internacionais que têm sido feitos, mas o mais interessante, que aí eu destaco da nossa cobertura aqui em Washington, é um debate que aconteceu hoje sobre o casamento entre as redes de satélite e as redes celulares. Esse casamento está acontecendo de uma maneira natural por conta de uma evolução tecnológica. O que acontece é que no processo de padronização realizado pelo 3GPP, que é a entidade que faz a padronização das tecnologias de banda larga móvel, existe cada vez mais a previsão de integração com as redes satelitais, que a gente chama de Non-Terrestrial Networks, ou NTNs, e hoje a comunicação direta entre satélite e os dispositivos em terra, que é o que a gente chama de D2D, né, Direct to Device, é uma realidade, já está sendo explorada por uma série de empresas, no caso especificamente da Apple, em parceria com a Globalstar, existe os serviços já implementados de emergência, outras operadoras já estão trabalhando nesse sentido, a Huawei tem tecnologias para isso, a Samsung também está caminhando para ter dispositivos que se conectam diretamente ao satélite, e a gente tem hoje, né, 3 caminhos aí sendo seguidos, né, aquelas operadoras que estão trabalhando com o espectro das operadoras móveis, como é o caso da Starlink, por exemplo, as operadoras que estão trabalhando com o espectro na banda L e na banda S, que são bandas tipicamente dedicadas ao mercado de satélites, e aí, nesse caso, empresas como a Viasat, que é a controladora da Inmarsat, né, uma das grandes operadoras aí de serviços de comunicação direta com satélite, Omnispace e outras empresas que atuam nesse segmento, e no caso da Apple com a Globalstar, com uma tecnologia proprietária baseada aí no CDMA. Então, esses são caminhos que estão sendo seguidos. Agora, os líderes da indústria que falaram durante o evento que a gente está acompanhando aqui em Washington, principalmente o presidente da Viasat e o presidente da Iridium, eles fizeram algumas ressalvas. Disseram assim, olha, são 2 mundos muito diferentes, o mundo das telecomunicações e o mundo dos satélites. Existem outras dimensões de preço, outras dimensões de custo, outras culturas. Então, assim, não é um casamento simples, ainda que seja uma aproximação natural entre os 2 setores. E a gente lembra que o setor de satélite de muito tempo tem o interesse de prover, por exemplo, backhaul para as infraestruturas de banda larga móvel, de celular. Então, existe uma intenção comercial. Agora, não é um casamento simples entre esses 2 setores, e é isso que a gente mostra nessa matéria aqui. Vale a pena conferir. O outro tema que foi destaque aqui no evento nessa quarta-feira foi o tema do agronegócio e a necessidade que o setor de produtores rurais tem de desenvolver soluções com conectividade plena, e aí não tem discussão, o satélite é a escolha número 1. Tudo isso porque no ano passado, finalzinho do ano passado,
A John Deere, que é uma das maiores fabricantes de maquinários agrícolas, anunciou uma parceria com a Starlink para conectar as suas máquinas. E aí, num keynote que foi feito hoje pela John Deere, uma apresentação feita pelo diretor responsável por essa área, que é o Ryan Kroc, ele colocou de uma maneira muito contundente que não existe conectividade no agronegócio sem satélites. A expectativa da John Deere é que até o final de 2030 a gente tenha uma automação completa do maquinário agrícola que atua em plantações, então vai ser possível você fazer o plantio e a colheita sem nenhuma intervenção humana. As máquinas vão conseguir fazer isso, claro, que em situações específicas, né, de grandes culturas, né, com terrenos planos e tudo mais, não vale para qualquer tipo de cultura, mas nessas que são altamente mecanizadas, como é o caso da soja, do milho, né, a expectativa da John Deere é que você tenha esse trabalho no campo completamente mecanizado e automatizado. Isso passa por uma integração não só das redes de comunicação via satélite, mas também das redes de observação da Terra, né, de imageamento, e também as redes de localização, de geolocalização. Você tem que ter uma integração entre esses 3 sistemas de satélite, o que já está sendo feito hoje, né? E aí o caminho é que as máquinas estejam cada vez mais conectadas. O acordo da John Deere foi com a Starlink, por conta da capacidade da Starlink, mas todos os setores e todas as operadoras de satélite estão se movendo nesse sentido, que é o que eles chamam de Land Mobility, né, que é o segmento de capacidade para aplicações em terra, né? Então é o caso de agronegócio, é o caso de mineração, o caso de outros transporte rodoviário, são setores que precisam de conectividade e que hoje têm deficiência nessa cobertura. Então, muito interessante aí essa aproximação do agro para o mundo do satélite e vice-versa. Aconteceu de uma maneira bem presente aqui no evento, pelo que a gente pôde observar. Mudando de assunto, o Ministério das Comunicações aqui, depois que a gente publicou aquela matéria dizendo que houve atraso na entrega dos chips do Internet Brasil, que é aquele programa que prevê a entrega de chips de 4G para estudantes e educadores, na verdade foi desenhado durante a pandemia, né? Hoje já não faz mais muito sentido, mas a ideia é permitir que estudantes tenham conectividade fora da escola, né? Então houve atraso para a entrega dos chips, mas o Ministério das Comunicações hoje soltou um press release dizendo que espera até o final desse ano a entrega de 100 mil chips no programa Internet Brasil. Vamos ver. Por enquanto a entrega está um pouco comprometida aí por conta desses atrasos, já teve 12 mil chips entregues, mas meio que um caráter experimental, tinha expectativa de 40 mil chips agora, vai ficar para o segundo semestre, mas segundo o Ministério, até o final do ano vai ter 100 mil chips distribuídos. É um dos temas que a gente inclusive vai discutir no seminário de educação conectada, então já falei aqui do evento, mas vale a pena vocês conferirem no site a programação e as condições de inscrição, e se tem interesse nesse assunto, mais ainda. Outro tema que a gente traz com relação à questão da neutralidade de rede, é uma carta aberta publicada aqui por entidades em crítica à manifestação do presidente da Anatel, Carlos Baigorre, durante o Mobile World Congress, em que ele questionou, né, a eficiência e eficácia do modelo de neutralidade de rede brasileiro, alegando que ela estaria criando hoje um privilégio para as empresas de internet quando se fala numa eventual negociação com o setor de telecomunicações. E aí as entidades Internet Society e o ITS do Rio fizeram uma carta aberta, né, criticando a Anatel, criticando especialmente o Baigorre por essas declarações, e dizendo, né, em defesa da neutralidade, qual que é a importância disso para o cidadão, que isso é um pilar do Marco Civil da internet, que não deveria ser questionado dessa maneira. E aí eles dizem que o Baigorre com isso está querendo induzir o debate agora da tomada de subsídios que a Anatel abriu e que vai permanecer aberta até meados aí do mês de abril, sobre justamente a regulação do ambiente da internet. Na verdade é uma tomada de subsídios sobre regulação dos deveres dos grandes usuários de telecomunicações, mas assim, tirando, né, esse floreio linguístico aí, basicamente é o debate sobre a regulação da internet. E aí eu faço uma ressalva, porque a Teletime foi quem publicou essa declaração do presidente da Anatel, Carlos Baigorre,
com exclusividade, inclusive durante o evento lá em Barcelona. Não foi uma declaração que ele fez na Plaça Catalunha, lá de público para todo mundo, que foi veiculada em todos os veículos da Espanha e do mundo. Tá? Essa declaração foi feita dentro do painel ministerial do Mobile World Congress, que é um evento fechado, ao qual inclusive a imprensa não tem acesso. A gente teve acesso à gravação da fala do Baigorre, e julgamos, por ser de interesse público e por ter sido dito num local público, né, afinal de contas tinha uma plateia presente, que merecia ser publicado porque é uma posição muito importante do mais alto dirigente da Anatel. No entanto, ele em nenhum momento fez essa declaração no sentido de manipular a opinião pública ou induzir a manifestação de quem quer que seja na tomada de subsídios que a Anatel está fazendo. Isso, a ressalva tem que ser feita, porque foi uma declaração não pública, na verdade, foi pública, mas assim, não voltado ao público, né, ao público geral. A Teletime publicou por um esforço de reportagem nosso, e esse contexto é importante para que se avalie aí quais foram as intenções do presidente da Anatel em manifestar a sua opinião. E ele de fato tem essa opinião, ele acha que a neutralidade de rede está criando uma distorção negocial aí entre empresas de telecomunicações e entre empresas de internet, entre big techs. Mas essa é uma opinião dele, que ele, segundo ele inclusive disse nessa ocasião, que ele tem desde a época que o Marco Civil estava sendo discutido, né, e que agora só se reforça com as dificuldades aí de relacionamento entre os dois setores. Então, importante essa ressalva aqui, mas também importante a manifestação das entidades aqui em defesa da neutralidade de rede. Outro tema que a gente traz aí relacionado com essa questão da regulação da internet é hoje a aprovação de um requerimento para que o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, compareça à Comissão de Comunicação para explicar como é que é o acordo com o TSE para bloqueios de atividades que envolvam fake news na internet. E é muito simples a atuação da Anatel, ela funciona como um roteador das ordens do ministro. Tá? O ministro dá a ordem, manda para a Anatel espalha isso para o cadastro que eles têm de mais de 10 mil provedores de internet e provedores de infraestrutura, para que, se essa for a ordem, bloqueiem determinados conteúdos ou retirem do ar determinados conteúdos. Então a Anatel ela faz esse papel aí de intermediário. Tá? Acho que o Baigorre não vai ter grandes dificuldades para explicar isso, porque afinal de contas, né, já tem sido feito toda vez que tem uma ordem do Supremo, uma ordem da Justiça contra qualquer tipo de provedor, a Anatel tem que se prontificar a entrar em contato com eles. Isso já está acontecendo hoje. A Intel anunciando investimentos da ordem de 100 bilhões de dólares, na produção de chips. Destaque aqui que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos está subsidiando em 20 bilhões os subsídios e incentivos fiscais para a Intel. Então essa guerra geopolítica dos semicondutores é jogo para a gente muito grande e, como se vê aqui, o governo norte-americano não perde tempo com isso, fazendo esse investimento pesado nessas novas instalações que a Intel está querendo abrir. E aí, só a título de comparação, hoje teve um evento da BDI aqui no Brasil, em que a indústria brasileira, foi feito um levantamento que mostra que a indústria brasileira investiu em inovação 40 bilhões de reais, o que dá aí da ordem de 8 bilhões de dólares. Então, enquanto o governo norte-americano coloca só ele 20 bilhões de dólares na fabricação de chips da Intel, né, o mercado brasileiro inteiro investe aí 8 bilhões de dólares em inovação. Essa é a diferença aí que a gente vê. Mas esse encontro da BDI foi importante, foi um encontro prestigiado e que trouxe alguns dados interessantes. A indústria de transformação hoje representa 83% do valor hoje de investimentos em inovação, né? Isso aqui foi um número levantado. Indústrias têxteis representam 16,5%, e a expectativa aí desse levantamento é que a gente tenha ainda uma ampliação dos investimentos em inovação, né? Esse é um processo aí que está acompanhando, segundo os números que foram trazidos pela BDI e pelo IBGE. Vale a pena conferir a matéria, não vou ler todos os números aqui, senão o nosso podcast vai virar noite aqui. Então vamos
Vamos seguir em frente, mas quem tiver interesse nesse assunto, está lá no site www.teletime.com.br. Tem um monte de número aqui, não vou entrar em pormenores, mas é muito interessante ver esse levantamento que foi feito pela BDI e pelo IBGE. E a gente finaliza com a notícia de que a TIM também anunciou a distribuição de 220 milhões de reais em juros sobre capital próprio. São as duas maiores empresas listadas em bolsa hoje no Brasil no setor de telecom, a TIM e a Vivo, e as duas evidentemente estão brincando aí de gato e rato nas suas políticas para incentivar o valor da ação, o valor do papel e atrair investidores para os seus papéis. Ambas anunciaram a ampliação da distribuição de dividendos para além do limite legal, e ambas aqui também bastante empenhadas em fazer distribuição de juros sobre o capital próprio. Então, tudo isso, né, no intuito aí de fazer com que os investidores tenham mais atenção para os papéis dessas operadoras de telecom. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Amanhã a gente está de volta com mais um Boletim Teletime. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui e mais um pouco saiu lá no nosso site, www.teletime.com.br. Também esteve nas redes sociais, sempre como @teletimenews. E amanhã, sexta-feira, a gente vai continuar acompanhando aí esses fatos que devem movimentar o mercado brasileiro de telecom até a conclusão dessas negociações com a Oi, TCU e Anatel e a conclusão da Assembleia Geral de Credores. Ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Até mais, pessoal. Obrigado pela audiência. Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.